Olá, eu sou o professor Josimar Silva e a gente vai estudar agora fatorial de um número natural. Tá? Para começar, a gente vai pegar um problema para a gente ver como é que essa coisa surge. Tá? Fatorial de um número natural. Pegar esse problema aqui motivador. De quantas formas se pode dispor 4 pessoas em fila indiana? Problema simples, extremamente simples. Em aulas anteriores a gente já resolveu coisas mais complicadas do que essa aí. O problema é que ele foi colocado aqui para a gente poder fazer um gancho com o que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, resolvendo esse problema aqui, tá? Vou deixar os 4 espaços reservados para as pessoas, usando o PFC, o princípio fundamental da contagem. Eu tenho 4 possibilidades de escolha para a primeira posição da fila, eu tenho 3 possibilidades de escolha para a segunda posição, tenho 2 possibilidades de escolha para a terceira posição e para a última posição tem uma única possibilidade. Já está determinada a última pessoa da fila. O número de maneiras de se realizar, de se dispor essas 4 pessoas vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 maneiras diferentes de se colocar 4 pessoas em fila. Legal. Acontece que esse tipo de produto aqui aparece com muita frequência. Você já deve ter percebido isso em aulas anteriores, né? A todo momento a gente se depara com problemas desse tipo. Que tipo? Qual é o tipo ao qual eu estou me referindo? Esse tipo aqui, ó, n vezes n menos 1, vezes o antecessor dele, que é n menos 2, vezes o antecessor dele, que é n menos 3, vezes o antecessor, que é o n menos 4, ou seja, até a unidade. Tudo bem? Isso aparece com muita frequência até atingir o 1. Isso aparece com muita frequência em resolução de problemas de combinatória, né? Vocês já perceberam isso. Então, o que acontece em matemática normalmente é que quando uma coisa acontece, aparece com muita frequência, sempre se pensa em dar um tratamento especial a essa coisa, né? Como é o caso dos produtos notáveis. Produtos notáveis é a mesma coisa, tá? De tanto aparecer aquele tipo de produto, alguém achou por bem. Espera aí, vamos separar e vamos estudar isso aqui. A gente vai fazer isso agora, tudo bem? Pode me acompanhar. Seja n um número natural, denota-se o fatorial de n por n exclamação. Esse sinal de exclamação aqui indica que é n fatorial, tá? Que se define da seguinte forma. Vamos ver aqui. N fatorial, ele é o produto de todos os números inteiros de 1 até n. Isso se o n for maior ou igual a 2, tá? No caso do n igual a 0 ou então n igual a 1, por definição a gente tem n fatorial igual a 1. Tá? É vantajoso adotar n fatorial no caso de 0 e 1, ou seja, 0 fatorial e 1 fatorial, como 1, tá? Isso faz com que algumas fórmulas, alguns conceitos aí fiquem mais simples. Exemplo, eu tenho aqui 3 fatorial. O que seria 3 fatorial? Seria 3 vezes 2 vezes 1 por definição, né? Ou seja, 6. 3 fatorial é 6. Agora, 4 fatorial. O que seria? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 24. É importante perceber que 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial. Não é isso? Vocês conseguem perceber isso? Que 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial? Uma vez que 3 fatorial, o que é? É isso aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Agora um terceiro exemplo. 6 fatorial. É 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu posso parar aqui, eu não preciso ir até o 1, tá? Uma vez que eu já calculei o 4 fatorial anteriormente, né? Isso é um recurso muito usado, a gente faz muito isso, tá bom? Então vai ficar 30 vezes 24. 30 vezes 24, 720, tá? Então, 3 exemplos aqui. Eu vou fazer mais um comentário ainda. É um artifício de cálculo muito útil, muito usado. Um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse que calcular 11 fatorial dividido por 9 fatorial. Primeira coisa que vem à nossa mente, quem nunca se deparou com uma situação desse tipo aqui, é calcular 11 fatorial, calcular 9 fatorial e fazer a divisão. Mas reparem que a gente pode usar um artifício de cálculo muito útil, vai ser muito útil para a gente mais adiante. 11 fatorial é 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Não é verdade? E aqui, ó, com isso, eu ganho o direito de fazer esse cancelamento, ó. E aí eu fico somente com 11 vezes 10, 110. Tá ok? Bom, agora nós vamos ver o que é permutação. Vamos começar com permutação simples, tá? Se indica por P de N.
é igual a n fatorial. O que é a permutação? É o número de maneiras de dispor n objetos distintos em fila. É o número de maneiras de se formar sequência com n objetos, n coisas, pessoas distintas, tá? Por exemplo, na situação anterior, no último problema que nós vimos, a resposta daquele problema é P de 4. 4 fatorial, que é igual a 24. Tá? Então, daqui para frente, a gente vai se referir à permutação, quando a gente se deparar com uma situação daquela. Tá? P de 4 é 4 fatorial, P de n, n fatorial. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Como é que eu posso usar isso? Aqui. Quantos são os anagramas da palavra matriz? Primeiro vou explicar para vocês o que é anagrama. Anagrama é qualquer palavra obtida a partir de uma palavra dada, tá? A partir da troca da posição das letras dessa palavra, tudo bem? Então, essa palavra aqui, matriz, tem 6 letras, qualquer anagrama dela é uma outra palavra de 6 letras, tá? Onde todas as letras dessa outra palavra sejam exatamente essas letras aqui, M, A, T, R, I, Z. Não é preciso que essa nova palavra tenha um significado numa língua, tudo bem? Então, um anagrama da palavra matriz, por exemplo, seria Z, R, I, T, M, A. Esse é um anagrama da palavra matriz, tá? Não vou me preocupar se tem significado ou não. Bom, anagrama é um instrumento muito poderoso para se estudar, muito bom para se estudar problemas de permutação. Tá? Embora problemas de anagrama não apareçam mais em vestibulares, em concursos, em virtude da sua difícil contextualização, anagrama ainda constitui um instrumento muito bom, um excelente instrumento para a gente começar a perceber como é que se forma, como é que ocorrem os modelos mais importantes de problema de permutação, tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai começar o estudo de permutação usando o anagrama, tá? Ainda que a gente provavelmente não se depare no Enem ou em qualquer outro concurso com problemas envolvendo diretamente anagrama, mas certamente vocês vão se lembrar deles para atacar outros problemas, tá? Contextualizados, inclusive. Vamos ver aqui, número de anagramas da palavra matriz são 6 letras distintas, diferentes, basta fazer P de 6, ou seja, 6 fatorial, que é 720. São 720 anagramas, 720 palavras com 6 letras, nas quais você tem exatamente M, A, T, R, I, Z, não necessariamente nessa ordem, tá ok? Vamos lá? Vamos a mais um problema, tá? Considerando a palavra matriz, determine o número de anagramas que começam por MA, tá? Então eu quero todos os anagramas que começam por MA. Então, vou deixar os espaços reservados aqui, são 6 letras, essa é a primeira coisa que a gente deve fazer, contar o número de letras, né? São 6 letras, uma outra coisa que é importante perceber, são todas as 6 letras são distintas, né? Então, o primeiro item diz que a palavra, cada um dos anagramas deve começar por MA, tá? E agora eu tenho que preencher esses espaços aqui que estão faltando, tudo bem? Que estão livres. Pelo princípio da fundamental da contagem, a gente percebe que são 4 possibilidades, 3, 2, 1, ou seja, isso é permutação de 4, que é 4 fatorial, 24 possibilidades, bem? E agora, item B, pergunta o seguinte, quantos anagramas tem as letras MA juntas, tá? A gente vai usar um recurso, um artifício muito importante, tá? Isso vai servir para a gente demais mais adiante. A gente vai pensar o seguinte, eu vou escrever uma possibilidade, vamos pegar uma situação que resolva o problema, tá? Tem as letras MA juntas. Vamos descrever um anagrama que satisfaça essa condição. Por exemplo, um anagrama seria esse aqui, ó. Esse aqui. Z, I, T, R. Tudo bem? Esse é um anagrama válido, tá? Uma vez que as letras MA estão juntas. Reparem que o que eu vou fazer é colocar essas letras MA numa caixinha, tá? Num bloco só. Eu vou pensar nesse par MA como se fosse uma coisa só. E aí eu deixaria de ter 6 elementos distintos, passaria a ter agora 5 elementos distintos. Z, I, o bloco, a caixinha, o T e o R.
Tudo bem? Então eu vou embaralhar, eu vou misturar, eu vou mudar a ordem desses 5 elementos. Isso significa que eu vou permutar esses 5 elementos. Então é permutação de 5, que é 5 fatorial. Nós já sabemos que é 120. Tudo bem? E, por fim, o item C. O item C diz o seguinte: quer que os anagramas tenham as letras MA juntas, mas não necessariamente nessa ordem. Não foi nada dito a respeito disso. Então, significa que MA podem estar juntas, o M antes do A ou o A antes do M. A gente vai ter que pensar nisso. Então, vamos lá. Nós vamos resolver esse problema de maneira bem parecida com a anterior, tá? Com um detalhezinho que vocês vão perceber agora. Vou descrever um anagrama válido. Um anagrama válido é, por exemplo, IT, I, tá? A caixinha, meu bloco, tudo bem? IT, o I já foi, né? R, desculpa, deixa eu concentrar aqui, R, Z, tá legal? Então eu tenho aí todas as letras, tudo bem? As 6 letras aí. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou permutar esses 5 objetos. Eu tenho 5 objetos agora, eu tenho as 4 letras e mais o bloco, a caixinha com MA. Eu vou permutar 5 fatorial. Tudo bem? Acontece que essas 2 letras, elas também podem ser permutadas aqui dentro dessa caixinha, tá? Elas podem mudar de ordem. Então eu vou permutar essas 2 letras, tá? No caso aqui, bastaria multiplicar por 2, porque eu tenho somente essas 2 letras. Mas se fossem 3 letras, eu não bastaria apenas multiplicar por 3. Eu teria que fazer 3 fatorial, eu teria que permutar as 3 letras, tá bom? Então, permutação de 2. Isso aqui vai dar 5 fatorial vezes 2 fatorial. O fatorial de 2 é o próprio 2, né? 5 fatorial é 120. Então, a resposta é 240 anagramas nos quais as letras MA estão juntas, não necessariamente nessa ordem. Com isso, a gente encerra a nossa aula.